Pais, queridos irmãos, sou o pastor Everaldo, aqui de União dos Palmares, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um prazer para mim estar participando desse simpósio, desse evento promovido pela Siló Igreja Cristã. Agradeço ao pastor Eugênio pelo convite. Estou certo em Deus de que, como sempre, vai ser mais uma edição abençoada dessa programação. 506 anos da Reforma Protestante. Que bênção, né? Quantos frutos advindos desse movimento que deve continuar produzindo seus frutos, porque foi um movimento vindo de Deus para a sua igreja, sem dúvida. Então, eu fui encarregado de tratar de um tema, e o tema que eu quero abordar com vocês é o papel do Espírito Santo na nossa consciência. Um tema desafiador, né? Que papel seria esse do Santo Espírito de Deus na nossa consciência? Então a gente pretende trazer um material produzido para trazer um pouco, de luz para esse assunto complexo, né? Como é complexa a natureza humana. Nós não nos conhecemos bem, quanto mais difícil é conhecer os outros ou o próximo. Mas Deus nos conhece muito bem. Nós somos feitos por Ele, a sua imagem e semelhança. Então Ele nos conhece e o seu Santo Espírito também nos conhece. Bom, eu quero apresentar aqui os tópicos do que a gente pretende abordar, o papel do Espírito Santo na nossa consciência. Então vamos caminhar por uma definição primeiro do que é a consciência, como ela funciona, qual o seu papel, consciência no Antigo Testamento, consciência no Novo Testamento, a consciência e o apóstolo Paulo, e por fim o papel do Espírito Santo na nossa consciência. Aí faremos uma conclusão acerca do assunto. Então vamos lá, queridos irmãos, amigos, todos que acompanham a programação, essa live promovida pela Siló Igreja Cristã. O que é consciência? Eu trouxe aqui uma definição. Encontrei no Dicionário do Novo Testamento Grego, do William Carey Taylor, uma produção, uma edição da Juerk, 2011. E nesse dicionário temos, na verdade, uma definição do Tyre. Então vamos analisar essa definição dele. Dentre tantas definições que existem por aí, nós selecionamos essa. Então vemos que, em primeiro lugar, ele diz que a consciência é a alma distinguindo entre o que é moralmente bom e o que é moralmente mal, incentivando a praticar aquilo e evitar isto, apoiando um, condenando o outro. Então, a consciência é a alma humana em ação, distinguindo entre o certo e o errado, entre o que é moralmente bom e o que é moralmente mal. E também ela incentiva a praticar uma coisa ou outra, apoiando uma coisa, apoiando outra. Então, assim, a consciência trabalha em nós. É a alma, na verdade, segundo essa definição, cumprindo o seu papel de fazer com que distingamos entre o que é bom e o que é mal em essência, né? Eu trouxe aquela figura no início, não sei se vocês repararam, muito usada aí nas mídias, do mal cochichando no ouvido e do bem, por outro lado, também fazendo o seu papel. Na verdade, são figuras, que retratam as situações que a gente se encontra, às vezes, de indefinição, quer ouvindo
a nossa própria consciência, que é ouvindo o que os outros têm para nos dizer acerca de qualquer coisa, ou do que a gente tem para decidir resolver. Então aqui temos uma definição que nos ajuda a trabalhar essa questão. Como então funciona a consciência? Visto que, pela definição que trouxemos, é a alma cumprindo o seu papel de nos ajudar a decidir o certo do errado, o bom do mal. Então, consciência, segundo, ainda, eu estou aproveitando o mesmo material, aquele dicionário lá, a consciência funciona como um senso pessoal de conduta, caráter ou intenções. Então, é algo muito de cada um, né? Senso pessoal de conduta. Então, ela vai funcionar a nível de cada pessoa, de cada ser humano. E então, toda pessoa humana tem uma consciência e vai lhe ajudar nas questões de conduta, caráter ou intenções. Nós vivemos em um mundo, né, cheio de armadilhas, um mundo com suas sugestões. Então a nossa consciência vai ser importante, a consciência de cada um vai ser importante para definir ou seguir uma direção ou outra. Podemos avançar um pouco e então vemos que a consciência também tem um papel. Então ela cumpre um papel que então ele exercido como um monitor moral. Então ela pode exercer o papel de monitor moral, testemunha, juiz e guia. Evidentemente, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, tratando então do ser humano comum, né, o ser comum, que a Bíblia fala do homem natural e do homem espiritual, né? Então, o homem natural, o homem comum, a sua consciência funciona também, como funciona para cada cristão também, como um monitor moral. Então, aquilo que está diante de nós, a nossa consciência vai percebendo as intenções, né, o que está por detrás ou não de alguma coisa. Então a nossa consciência vai monitorando cada coisa, cada situação. Ela funciona também como testemunha. A Bíblia fala muito disso, nós vamos ver mais adiante. Funciona como juiz, exerce o papel de juiz e também de guia. Quando o homem não tem Deus, quando ele não tem o Espírito de Deus, essa consciência vai ser importante, porque Deus vai, a Bíblia diz, julgar a cada um conforme suas obras. E não é pelo fato de o homem não ter a palavra de Deus como norma de fé e prática que ele vai ser por Deus inocentado. De ele não ter o conhecimento das Escrituras, que ele não vai ser julgado. Na verdade, a consciência de cada um, dada pelo próprio Deus, é de suma importância. Paulo chega a dizer que os gentios, não tendo lei, a consciência deles é como que servisse de lei para eles. Então, todo ser humano ele tem noção do que é certo e do que é errado, independente de conhecer ou não a lei de Deus, na sua, vamos dizer assim, forma escriturada, na sua lei escrita. Vemos então esses papéis que a consciência em cada ser humano exerce.
Avançando um pouco mais, vamos trabalhar a questão da consciência no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em vez de a consciência dos judeus, né, focarem na introspecção moral individualizada, o Antigo Testamento destaca o padrão moral externo da lei e o pacto comunitário com Deus. Então, para o judeu é importante essa questão comunitária. A lei foi dada por Deus para o povo de Israel, de primeira mão, né? Então, vemos que essa introspecção individualizada não é focada no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento foca é uma questão comunitária. Tanto que os judeus, eles não se dirigem a Deus como Pai, na questão da individualidade de cada um. Eles entendem que Deus é Pai, sim, mas Ele é o Pai da nação de Israel. É o Pai de uma comunidade, de um povo. Eles não entenderam como Jesus poderia estar ensinando, uma vez que ele dizia que era o Messias, ensinando o povo a orar, dirigindo-se a Deus como Pai. Então, Jesus ensinou e disse, quando orardes, dizeis, se dirijam a Deus assim, Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus traz essa intimidade, essa proximidade para cada um que crê, né? Traz essa proximidade para com Deus. Então o desenvolvimento da consciência individualizada vai ficar mais para o Novo Testamento. Os judeus não admitem uma aproximação assim tão livre a Deus ou tão íntima com Deus. Deus é o ser soberano sobre todas as coisas, é o Criador de Israel, é o sustentador de Israel, é o que tem as promessas para Israel, mas como povo, como nação. Avançando um pouco mais, queridos, ainda referindo-se ao Antigo Testamento, na ausência de uma palavra específica para consciência, então no Antigo Testamento não há uma palavra específica para consciência, o Antigo Testamento vai usar a palavra coração, que no hebraico é lev. Então essa palavra é usada para conotar a autoconsciência, incluindo emoções e julgamentos morais. O que no fundo vai dar no mesmo, né? Só que coração é uma palavra usada no sentido conotativo. É como que uma figura de linguagem para se referir à autoconsciência, se referir às emoções e se referir a julgamentos morais que cada um se depara e deve tratar. Então isso é importante. Coração é muito usado na Bíblia, no Antigo Testamento, e ele vai ser então uma figura que ganha personalidade, é um órgão do corpo humano, a quem as Escrituras atribuem grandes papéis, né, a exercer na vida humana. O coração é o centro, na verdade, das emoções. É como que se o coração de fato fosse o órgão responsável por tudo que diz respeito ao homem. Existem palavras usadas para coração também que caminham no mesmo sentido, mas o coração é a palavra mais usada. O coração é visto como o núcleo da pessoa e funciona como a sede de sentimentos, como remorso ou obrigação. Sede, então, de sentimentos. Também é descrito como local da reflexão ou do julgamento interno. Vejam como a palavra é usada pelos escritores sagrados. Certamente não apenas pelos escritores sagrados, mas pelos
escritores, de um modo geral, desde a antiguidade. Mas de uma forma muito específica, muito particular, os judeus fazem uso do coração para denotar, então, da palavra coração, para denotar tudo isso. Aqui temos algumas passagens em 1 Samuel e também em 2 Samuel, que não vamos ler, mas são passagens que retratam as difíceis situações que Davi passou, especialmente quando perseguido por seus inimigos, e mais particularmente por Saul. O rei Saul queria ver Davi morto, uma vez que Davi era o aclamado do povo, o vencedor das batalhas, o que venceu o próprio Golias, que ameaçava um exército inteiro. Então Davi, nas situações de perseguição, ele fala dos seus remorsos, que seria um uso, né, de certo modo, da consciência, e a palavra que vamos ter empregada ali, então, é leve, coração, no hebraico. Então Davi fala: como poderia eu ferir o ungido de Deus, ferindo-se a Saul? Que Deus me livre de matar o ungido do Senhor, porque os companheiros de Davi sugeriram a ele muitas vezes que desse cabo de Saul, uma vez que Saul, por diversas vezes, esteve nas mãos de Davi. Davi teve diversas vezes a oportunidade de liquidar com Saul, mas ele, temente a Deus e sabendo que Saul tinha sido ungido pelo Senhor, ele não ousa tocar no que ele diz ungido de Deus. Muito importante, então, a consciência, podemos dizer, de Davi naquele momento. Certamente um homem que tinha um coração voltado para Deus, nada fazia sem consultar Deus, e o próprio Deus lhe dava de vitórias à medida que ele também consultava ao Senhor em tudo, especialmente no que diz respeito às guerras, às investidas contra os inimigos. Então o coração, então, é essa sede de sentimentos. Então o remorso, o ressentimento, o arrependimento, né, vai estar voltado para esta, vai ser empregado com o termo, então, coração leve em hebraico, referindo-nos, então, ainda a questões da consciência no Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento não usa a palavra consciência, não existe essa palavra no Antigo Testamento. Coração é a palavra comumente empregada quando quer se referir a questões internas, questões de reflexões e de julgamentos. No Antigo Testamento, uma linguagem muito poética, muito figurativa, então o coração é quem reflete, é quem julga, o coração é quem sente, na verdade é quem sedia todas as emoções humanas. Avançando um pouco mais, agora vamos ver um pouco do que o Novo Testamento fala a respeito. Então, o Novo Testamento já vai trazer uma palavra, empregar uma palavra para consciência. O Novo Testamento revela uma noção crescente da consciência como testemunha, confirmação e guia. Então veja que não está de forma nenhuma desassociada do emprego de coração lá no Antigo Testamento. Pelo contrário, está intimamente ligado, só que ela vai empregar de uma forma mais crescente, abrangente, vai revelando uma noção maior da consciência no ser humano. Então a consciência é testemunha, confirma, né? E guia o ser humano nas suas decisões ou nos seus estados em que se depara com situações difíceis ou mesmo com situações de emoção, no sentido positivo e negativo também. Então a palavra grega usada é syneidesis. Então essa palavra vai aparecer 30 vezes no Novo Testamento. Pouco, né?
30 vezes no Novo Testamento aparece a palavra consciência. Então isso foi tirado daquele dicionário lá, que fizemos menção no começo, do Novo Testamento grego, dicionário do Novo Testamento grego do Carey. Então 30 vezes. Dessas 30, percebam, vejam, 20 estão nos escritos do apóstolo Paulo. Então sobram 10 para os outros escritos do Novo Testamento. 20 ocorrem em Paulo, e 11 dessas 20 que ocorrem em Paulo estão em 1 Coríntios. Nós vimos lá que 2 Coríntios também usa, mas 11 vezes aparece em 1 aos Coríntios. Há aqui uma diferença, então, notável, né? Do uso da consciência, ou do entendimento da consciência humana no Novo Testamento. No Novo Testamento, a consciência poderia também se referir a uma noção básica de autocompreensão ou autoconsciência. Então, um papel mais a nível, né, pessoal. No Novo Testamento é mais a consciência coletiva. Aqui a consciência individual. Autocompreensão ou autoconsciência. Refere-se também a um mau pressentimento. Algo muito corriqueiro, né? Na comunidade ou nas comunidades. Os maus pressentimentos mexem muito com as pessoas, né? Então são emoções fortes, geralmente no sentido negativo. Um senso moral de certo e errado que avalia ações específicas. Então esse senso moral que avalia entre o que seja certo e errado, distingue o certo do errado, e relacionado a ações específicas. Então toda pessoa se depara diante de uma situação que precisa julgar. Então a consciência é que vai fazer esse papel. Fica claro mais uma vez, então a gente, firmando mais esse ponto, todo ser humano tem uma consciência. Então nenhum ser humano será por Deus inocentado se ele age contrariamente à sua consciência. E quando Deus criou o ser humano, ele lhe dá uma consciência, e essa consciência dada por Deus é capaz, então, de fazer juízos de valor. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Qualquer comunidade, onde quer que se situe no mundo, qualquer pessoa humana tem essa capacidade. Então, à luz especialmente do contexto de cada sociedade atribui algumas atitudes, ou julga algumas atitudes como certas, outras como erradas. Então o indivíduo vai agir de acordo com o que a comunidade estabelece. E normalmente as coisas erradas, né, no contexto de cada comunidade, elas são julgadas, né, e tem os juízes. Todo o aglomerado humano, todo o grupo social, ele tem, né, padrões de comportamento, padrões de moralidade. É certo? A gente sabe que nenhum padrão de moralidade supera ao padrão dado por Deus ao seu povo. A palavra de Deus é a base, é a única base segura, né, para se estabelecer justiça no mundo. Então, sabemos que Deus mesmo é quem vai fazer justiça no tempo final, é quem vai julgar as nações e vai julgar as pessoas, individualmente falando. Todos, diz a Bíblia, compareceremos perante o tribunal de Cristo.
Podemos avançar um pouco mais, e então vamos focar, uma vez que a gente viu que Paulo é quem mais faz uso do termo, da palavra consciência. Primeiramente, ele vai fazer uso da consciência em conexão com o próprio Deus. Então, temos duas passagens aqui, em 2 Coríntios. Vamos ler essas passagens e perceber a conexão que o apóstolo Paulo faz. Ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, ele fala da testemunha, da consciência como testemunha. Testemunho da nossa consciência. De que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Todo crente ele tem que viver no mundo de acordo com aquilo que Deus estabelece. Uns vão de uma forma mais própria viver, outros menos próprias, outras completamente distantes daquilo que Deus quer do ser humano. Mas o que importa é que entendamos que diante de Deus é que temos que viver nesse mundo. Paulo diz, olha, diante de Deus temos vivido no mundo. Temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, referindo-se aos crentes em Corinto. A outra passagem diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então Paulo é aquele que, como ninguém, recomenda a sua própria consciência a todo homem. Paulo ele sabia que Deus era o único capaz de julgá-lo em verdade. Mas nem por isso ele se esquiva do juízo humano. As pessoas julgam, as pessoas avaliam os comportamentos umas das outras, especialmente o mundo avalia e julga o comportamento do crente. Então ele diz, olha, eu recomendo a minha consciência a todo homem, eu estou aqui, eu vivo de forma transparente, eu sirvo a Deus, eu não tenho de que me envergonhar, não tenho nada que seja passível de condenação em termos da justiça divina. Ele é um servo de Deus, ele trabalha de acordo com a revelação divina, ele se preocupa em levar a palavra de Deus conforme a verdade, conforme o que ele recebeu. Então ele diz, olha, está aqui, sou aqui, podem avaliar o meu trabalho, o que tenho falado, o que tenho feito. Como tentaram condenar Jesus ou provar algum pecado em Jesus e não conseguiram, os homens também. Desde que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus, antes disso, certamente, ele era culpado. Ele diz, olha, na ignorância eu fiz coisas abomináveis diante de Deus, eu persegui a igreja, eu aprovei os que perseguiam, eu era a favor da prisão, da morte, da condenação dos cristãos. Mas após o chamamento, após a aparição de Cristo a ele a caminho de Damasco, tudo muda. Então ele agora pode sim recomendar a sua própria consciência a todo homem. Então esteve diante das autoridades, esteve diante dos reis na Judéia, esteve diante do próprio imperador. E se Paulo foi condenado, ele foi condenado certamente a muitas prisões e até a morte. Se o condenaram à morte, o condenaram não porque ele tinha
contrariado a sua própria consciência ou aquilo que ele tinha recebido de Deus. Ele diz no final, praticamente no final da sua vida, que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira, que ele guardou a fé. Paulo era perfeito? Evidentemente não, mas ele, segundo a graça de Deus, como ele diz, ele trabalhou muito mais do que outros. Ele foi fiel ao chamamento e com toda certeza Deus aprovou o seu ministério e o recebeu na glória por hora, né? Até a redenção do seu corpo, no final, como há de ser a redenção do corpo humano, especialmente dos servos de Deus para a glória eterna. Bom, já me demorei um pouco nesse ponto, mas a consciência para Paulo é essa. É ele podendo se recomendar aos homens, ele sendo sincero diante de Deus e vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Ele se apresenta ao mundo e o seu objetivo maior é viver na presença de Deus. Avançando um pouco mais, também ele fala da conexão com o Espírito, ou seja, a consciência em conexão com o Espírito Santo. Ele diz lá em Romanos 9, verso 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então a consciência de Paulo é agora quase que identificada com o Espírito, com o seu próprio Espírito. E a Bíblia diz que o nosso Espírito, que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se temos o Espírito Santo de Deus, temos agora, podemos dizer, uma consciência mais apurada, uma consciência melhor trabalhada. Ele diz, eu não minto, eu falo a verdade. E o Espírito Santo testifica comigo, testifica na minha própria consciência, ou a minha própria consciência. Muito importante, nós vamos avançar um pouco mais nessa passagem, mais adiante, porque essa conexão com o Espírito Santo é muito importante no tempo que a gente vive. Uma vez que o Espírito Santo nos foi dado, foi prometido e enviado para nos guiar à verdade, para nos preparar para a glória eterna que está prometida para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Observe mais um pouco. A consciência não é a voz direta de Deus, nem um guia infalível. Longe disso, não é? O espírito humano, ele é falível. O espírito humano sonha, idealiza, mas os seus sonhos e a sua capacidade de idealizar não é infalível. Muitas coisas a gente imagina, sonha, que estão muito distantes da nossa realidade e da nossa própria capacidade de realização. A Bíblia diz que Deus é quem tudo executa por nós, né? A consciência não é a voz direta de Deus. Se a sua consciência lhe conduz a um certo julgamento, não tenha esse julgamento como infalível. Não é Deus falando a sua consciência de forma infalível. Deus, através do seu Santo Espírito, lhe conduz, lhe orienta. Mas você também foi dotado, nós somos dotados de um Espírito. Nós temos da parte de Deus um Espírito. Se Paulo diz, olha, o meu Espírito testifica, o Espírito Santo de Deus testifica com o meu Espírito, que sou filho de Deus ou que somos filhos de Deus, então temos um Espírito que é distinto do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus nos auxilia, nos guia, mas ele, de certo modo, ele respeita
a individualidade de cada um. Tanto que as Escrituras, por serem inspiradas, infalíveis, não quer dizer que nelas não houve na participação humana. Os homens foram guiados pelo Espírito, mas eles não foram tomados pelo Espírito de forma que eles escreveram a palavra de Deus como que recebendo por método assim direto. Eles fizeram uso das suas capacidades, né, dadas pelo próprio Deus. Eles foram livres de certa forma para elaborar, para construir raciocínios, desenvolver teses, né, à luz clara da iluminação e da própria inspiração de Deus que eles tinham. Mas eles não escreveram, como atribuem alguns, né, de certas orientações religiosas, que recebem de Deus algumas coisas de forma direta. E quando escrevem, estão escrevendo ouvindo o que Deus está falando e ali escrevendo, né? Como que uma espécie de psicografia. Não, nós não acreditamos que a Bíblia foi composta dessa maneira. Deus abençoou os seus servos, os guiou e os inspirou, mas respeitou a individualidade de cada um, o modo, o estilo de escrever. Tudo isso a gente percebe nas Escrituras. Mas ainda assim, ela é a infalível palavra de Deus. Então, nada de voz direta de Deus, quando é a nossa consciência que está agindo, que está julgando. No entanto, uma consciência adequadamente sensibilizada pode funcionar como um sistema de alarme moral. Vejam que a nossa consciência agora, por conta da habitação de Deus em nós, ela se torna sensível e ela ouve os alarmes. Ela ouve o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus. Ela sente. Então ela se liga logo, olha, isso aqui não procede de Deus, isso aqui não agrada a Deus, esse comportamento está longe, muito longe de agradar ao Senhor. Então é uma consciência mais sensibilizada. Por isso que eu disse que a impressão que a gente tem é que a consciência vai assumindo um papel como que do espírito humano. Mas isso, evidentemente, se atribui àquele que recebe o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é quem pode se inclinar para as coisas do Espírito do Senhor. Não quero me alongar muito, mas ainda temos algo para tratar aqui, especialmente do tema principal, né? Eu só vou aqui ler aquela passagem de Romanos 9, agora vou ler de verso 1 ao 5. O apóstolo diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então veja que o que Paulo faz quando conecta o Espírito Santo de Deus, a consciência dele, na consciência, minha consciência o confirma no Espírito Santo. O que a consciência dele estava confirmando no Espírito Santo? Estava confirmando a sua tristeza pelo fato de seus irmãos, compatriotas, terem rejeitado o Messias, terem desprezado aquele que deveriam abraçar de todo o coração, e então, de uma forma plena, conforme, quem sabe, o projeto de Deus, eles serem uma luz mais irradiante pelo mundo. Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Messias. O povo de Israel desprezou o Messias, não recebeu, não recebe. Não há por que imaginar que Deus trabalha com Israel a parte do seu trabalhar com a igreja.
Eu, particularmente, respeito os que pensam diferente. Deus não trabalha com Israel de um lado e com a igreja de outro. E nós temos das Escrituras, e Paulo vai dizer, olha, o mistério foi revelado. E qual é o mistério? O mistério é que gentios e Israel agora formam um só povo. A barreira de separação não existe mais. O novo homem, a nova mulher, é em Cristo agora. O Messias que Israel rejeitou. Então eu, particularmente, vejo que o sentimento de Paulo e a angústia, a tristeza que ele sentia, é porque o seu próprio povo rejeitou o Messias. Ele diz, olha, se pudesse fazer alguma coisa em favor dos meus irmãos, eu faria. Eu não me importaria de ser amaldiçoado, de ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos. É um sentimento nobre, mas Paulo sabe, no fundo, que isso é impossível, porque ele foi escolhido por Deus. Como fomos também escolhidos por Deus, Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Foi Ele quem nos escolheu, somos dele. Em Cristo, a promessa da adoção foi feita, somos filhos. Evidentemente, Paulo vai dizer em Romanos, anteriormente no capítulo 8, que a adoção ainda não foi completada. Ou seja, a adoção se concretiza na redenção do nosso corpo. Paulo fala do gemido da criação, do gemido dos filhos de Deus e do gemido do próprio Espírito Santo, no capítulo 8, em favor da criação, em favor do povo de Deus em especial. Mas o contexto daquele capítulo fala da intercessão do Espírito em favor dos homens, falando da individualidade de cada um. É em favor dos filhos de Deus, ele fala, o contexto é os filhos de Deus, os que receberam a Cristo pelo poder do Evangelho. É por esses que o Espírito Santo intercede, é por esses que o Espírito Santo geme. E são esses que gemem, em verdade, porque anseiam por uma mudança, por uma transformação. O ser humano aqui, então, a consciência aponta também para um ser humano na sua integralidade. Consciência é como que o homem na sua completude. Coração, vimos, é o centro. Então, queridos, o povo de Israel precisa do Messias, precisa se voltar para Jesus. O Evangelho precisa ser pregado àquele povo, como precisa ser pregado a todos os povos da terra, porque Deus, a partir de Cristo, Deus começa a formar um novo homem, uma nova mulher. O povo de Deus é a igreja, constituída de gentios e também de judeus, porque não? Eles, Paulo diz aqui, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas, porque eles foram os recebedores. Mas eles não foram recebedores para confinar dentro de Israel aquilo que eles receberam. Foi para ser luz para os gentios. A promessa desde o princípio é essa. Deus fala a Abraão e ele diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Temos também agora, e podemos gastar um pouquinho mais para a gente concluir, eu creio que com isso a gente já trabalhou também um pouco sobre o papel do Espírito Santo em nossa consciência. Por isso que eu não vou me demorar aqui. Qual o papel do Espírito Santo na nossa consciência? Só lembrando aqui que coração no Antigo Testamento é leve ou levável, né? Coração. Muitas vezes as palavras usadas são muito próximas de coração. Entranhas, intestinos, órgãos, vísceras. Tudo isso com um sentido denotativo para falar daquilo que há de mais profundo no ser humano. Jesus mesmo diz, os maus pensamentos procedem do coração, os maus desígnios procedem do coração. E o Novo Testamento, como a gente viu, a palavra para a consciência é sineiresis. Essa palavra, então, vai se aproximar mais um pouco do sentido do homem e da mulher renovados com a consciência operada pela graça divina. O papel do Espírito Santo em nossa consciência, eu preparei apenas 2 tópicos aqui.
a gente vai passar brevemente. O papel do Espírito Santo em nossa consciência é moldar a nossa consciência segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo está moldando a consciência de cada crente. Se em verdade somos crentes, o Espírito Santo está moldando a nossa consciência. Diz lá Paulo em Romanos 8, 26 e 27. Ele diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Eu grifei aqui destaquei dois trechos do verso 27, porque diz, aquele que sonda os corações, quem é que sonda os corações? Deus, né? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, que o apóstolo associa os corações, quem sabe as consciências, né? Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Então, quando Deus sonda os nossos corações, de certo modo, Ele está sabendo qual é a mente do Espírito. Eu percebo essa associação, essa ligação aqui. Então, Deus, olhando para cada um de nós, que somos seus filhos, é preciso que a gente frise isso, que somos de Deus, que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, o nosso espírito, ele é abençoado pela habitação de outro Espírito, que é o Espírito de Deus em nós. Então, conhecer os nossos corações é como que equivaler a conhecer a mente do Espírito. Então, Deus sonda e conhece os nossos corações, assim Ele conhece também a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo de Deus não intercede por nós a parte da vontade de Deus. O querer do Espírito, para nós, é o querer de Deus. Como o querer do Espírito é o querer de Cristo. Pois o Espírito Santo é aquele que é enviado pelo Pai e pelo Filho. A sua operação é segundo a vontade de Deus. Em nós, como os filhos de Deus, e também em cada ser humano, de certo modo. O Espírito Santo também nos encoraja a nossa consciência para o bom testemunho cristão e defesa da fé. Verso de Atos 4, verso 31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então o Espírito Santo é quem vai capacitar cada um dos filhos de Deus a dar o bom testemunho e também a defender a fé. A fé que nos foi dada graciosamente por Deus como um dom, fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Então o Espírito Santo nos encoraja ao bom testemunho. Então os apóstolos precisaram do Espírito Santo para dar testemunho diante de autoridades, diante de reis, diante da morte. Bom testemunho eles deram, por isso muitos foram mártires, morreram por causa do testemunho que deram. Então quem encorajou o servo de Deus para o bom testemunho? O Espírito Santo. O cristão, então, deve testificar no poder do Espírito Santo. Ele deve também defender a fé no poder do Espírito Santo. Não pode ser uma defesa em si mesma. Ou seja, aquele que defende a fé deve também viver essa fé, deve se entregar de todo o coração à palavra do Senhor. Então eu creio que isso aqui ajuda a gente a entender um pouco esse assunto proposto pelo pastor Eugênio. A gente pode concluir dizendo: o Espírito Santo trabalha em todas as áreas do nosso complexo ser, não apenas na nossa consciência. Precisamos da sua obra em nós, visto que fomos regenerados para uma viva esperança. Foi Ele mesmo quem implantou em nós essa esperança, segundo a vontade de Deus, a qual se consumará quando Ele mesmo redimiu o nosso corpo, à semelhança do corpo de Cristo, para a habitação eterna no novo céu e na nova terra. Então, qual o papel do Espírito Santo na nossa consciência? Assim eu resumo, queridos. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para esse simpósio sobre a reforma.
Lembrando que Lutero faz uso do termo consciência também, quando ele é convidado a se retratar, ele diz, eu não posso ir contra a minha consciência. Como que dizendo, olha, eu tenho o Espírito de Deus. E ele me orienta, ele me ilumina, ele me conduz, ele me dá a entender, ele me dá certeza de que esta é a vontade de Deus, esta é a obra de Deus, eu não posso me retratar. Então, irmãos, lembrando aí um reformador, Martinho Lutero, ele deu esse testemunho diante das autoridades papais, ali quando ele preso e conduzido, ou não me lembro exatamente, mas ele foi conduzido a retratar-se, foi convidado a retratar-se, o que ele jamais fez. Que Deus começou, irmãos, ali no período inicial da reforma, ele continua ainda hoje. Muitas coisas do que nós tivemos naquele período são inegociáveis. Por quê? Porque estão muito bem firmadas na palavra de Deus. Outras nem tanto, né? Há muitos desenvolvimentos após a reforma. Ainda hoje os desenvolvimentos estão aí. Nós precisamos estar ligados, antenados com o que está acontecendo, com as contribuições dos teólogos modernos, porque se Deus usaram teólogos no passado, por que Deus deixaria de usar em nosso tempo? Eu creio firmemente que Deus continua trabalhando na vida da igreja, Deus continua preparando a sua igreja para o grande dia. Então, nada melhor do que estar ligados ao que está acontecendo. E se temos sinceridade para com Deus, podemos entender que também a nossa consciência tem a graça de Deus e o Espírito de Deus opera também nela, nós vamos amadurecendo no entendimento, inclusive na disposição de sofrer, se preciso for, por causa da palavra do nosso Deus. Então, um bom congresso para todos. Eu não sei em que momento vai ser colocada essa minha gravação, mas eu rogo as bênçãos de Deus sobre todos. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor. Foi um prazer ter participado com vocês e estar participando desse congresso sobre a reforma. 506 anos de bênçãos, sem dúvida, da parte de Deus para a sua igreja. Fiquem com Deus.